Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Observador. Estamos aqui tentando entender. Eu tenho feito alguns vídeos aqui falando das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, com a interferência da China, dos Estados Unidos agora com o Trump, da vontade da Ucrânia de se tornar um país completamente independente da Rússia, daquele comunismo, daquele governo centralizador do Putin, mais pró-Ocidente, com a economia mais liberal, para que o país enriqueça, com suas liberdades individuais. Essa é a ideia do Zelensky. O Putin a gente sabe o que é. E os vídeos que eu faço aqui, tem muita gente falando que o Zelensky é um palhaço, é um cachorrinho, é um idiota. Não sei, eu não entendo, gente. A Rússia invadiu a Ucrânia. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, que pertence à Ucrânia. Um país invade o outro e tem gente dizendo que o presidente do país que está sendo invadido é um idiota. O que você quer que ele faça, gente? Que deixe o país ser invadido e ser anexado, completamente anexado? Porque a Rússia, a mãe Rússia, foi gerada a partir da Ucrânia. A Ucrânia é a pátria-mãe da Rússia. E desde o Império Russo, que a Ucrânia faz parte do Império Russo. Falando, por exemplo, da família Romanov. E depois da Revolução Russa, em 1917, final da Primeira Guerra Mundial, e o estabelecimento da grande mãe Rússia, os estados soviéticos reunidos, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrânia, claro, fazia parte, como outros países, a Bielorrússia e outros países, né? Gente, o Muro de Berlim caiu em 1990, em 91 a União Soviética desabou. Primeiro com a perestroika e a glasnost, a abertura e tudo feita pelo Mikhail Gorbachev. A União Soviética esfacelou-se completamente por conta dessa economia centralizada, que a gente sabe que não dá certo mesmo. Comunismo é só na cabeça de maluco. Economia planificada é só na cabeça de doido mesmo, que não entende porra nenhuma de economia. E de lá para cá, as repúblicas soviéticas ficaram meio que independentes, né? Algumas pró-Ocidente, como a Ucrânia, por exemplo, e outras pró-Rússia, como a Bielorrússia, por exemplo. Gente, em 1991 aconteceu esse desmembramento e Boris Yeltsin foi eleito presidente da Rússia. De lá para cá é Vladimir Putin. Virou meio que um imperador, um Romanov 2.0. Perdoe-me aí colocar lama, né, no nome da família Romanov, né? Deus me livre. Mesmo com Rasputin, né? Mas de qualquer jeito a gente vê a Ucrânia agora, esses territórios que a Ucrânia invadiu e está determinada a manter aqui na Rússia, né? Esses territórios em roxo, e esses territórios aqui em salmão são territórios de dominação russa, do controle russo, né? E esses territórios aqui em Donetsk, Luhansk, por exemplo, aqui, Kherson, são territórios que ainda estão com avanço russo, mas ainda não foram dominados completamente, né? Essa fonte aqui, gente, isso aqui já é antigo, tá? 2022 isso aqui. É claro que tem mapas muito mais atualizados. De qualquer jeito, eu queria entender por que as pessoas falam tão mal do Zelensky. O pessoal fala que ele é um idiota, é um cachorrinho, é isso, é aquilo. Gente, a Ucrânia, como eu falei, fazia parte do Império Russo, ok? Então, o país tornou-se independente a partir de 1991 e ele quer entrar para a União Europeia, ele quer adotar o euro, ele quer participar da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, contra aquele antigo Pacto de Varsóvia, que era comunista, etc., durante a Guerra Fria, a Cortina de Ferro, etc., né? Bom, aí teve a Revolução em 2014, Maidan. Era presidente da Ucrânia, pró-Rússia, né? O ucraniano Viktor Yanukovych. Ele rejeitou, então, um acordo com a União Europeia, foi deposto depois de muito protesto, teve aquele golpe, tem até um documentário muito bom no Netflix falando sobre essa revolução ucraniana que tirou o presidente da parada. A Rússia invadiu e anexou a Crimeia. Gente, de lá para cá,
tem esse problema. Aqui, gente, a gente está vendo a Crimeia, ela fica é uma península, né? Às margens do Mar Negro, né? E, gente, aí tem as consequências para o mundo: crise energética, inflação global e essa corrida armamentista que acaba empurrando o leste europeu para a guerra. É incrível, porque não tem como, né? Por mais que você queira se desvencilhar de uma guerra, se você faz fronteira, como a Polônia, por exemplo, que faz fronteira com a Ucrânia, ela não tem como se livrar disso. Ela tem que se proteger suas fronteiras, sua população. Então tá aqui, gente. Vamos lá. Tá aqui o Mar Negro, enorme Mar Negro, gigantesco. Na verdade é um lago, né, pessoal? Enorme, enorme, enorme. E aqui então a gente vê o problema que é aqui é o porto de Odessa, famoso Odessa, né? E aqui a gente vê a Ucrânia, que é um país gigantesco, né? A gente vê aqui, ó, é um país muito grande mesmo. Aqui faz divisa com Moldávia, faz divisa com a Rússia, claro, né? E é um ponto nevrálgico, faz divisa com a Bielorrússia, com a Polônia, está aqui, com a Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia, são muitas e muitas fronteiras. Daqui o porto de Odessa, que é um porto famosíssimo, né? Quem viu o filme Dossiê de Odessa? Maravilhoso filme, né? Eu amo esses filmes de guerra, de Guerra Fria, da Guerra Fria, né? E aí a gente continua aqui. A crise energética é porque a Rússia exporta gás natural para a União Europeia. Então existe essa crise desde 2022. E a Ucrânia, gente, a Ucrânia é um enorme produtor de trigo, milho, fertilizante e petróleo. Tanto que Bolsonaro esteve até se encontrando, um erro de Bolsonaro, encontrar-se com o Putin, ainda no final do seu governo, para tentar uma negociação, para compra de fertilizante, sendo que não precisava daquilo. Ali acho que o Bolsonaro errou pra caramba se encontrar com Putin, não gostei daquilo. Não, eu, assim, particularmente, eu achei um erro grave, assim como outros erros que o Bolsonaro cometeu, né? E petróleo também. E essa corrida armamentista, como eu falei, que reacende uma guerra fria, que agora está pegando fogo, né? Infelizmente, as consequências para o Brasil é questão alimentar e de fertilizantes, né? Esse comércio exterior que o Brasil faz com a Ucrânia, que é milho, soja, carne, minério, etc. E a política externa brasileira, que está em cima do muro com esse governo do amor, governo Lula. É claro que ele está pró-Putin, né, gente? Até porque ele esteve agora naquele desfile bélico, militar gigantesco de China com Rússia, lá em Moscou, na Praça Vermelha, nos 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Aquilo ali era mais uma comemoração para estabelecer um ponto nas políticas internacionais da Rússia, do Putin, com relação às suas estratégias e à sua agenda tentacular pelo leste europeu, do que 80 anos da Segunda Guerra Mundial, na minha opinião. Ele não está preocupado com porra nenhuma. Ele quer mostrar um poder bélico, né? Dizer que tem armas nucleares e que é apoiado pela China. Né? Se a Rússia hoje tem algum respiro, é por conta da China, tá? A Ucrânia recebe apoio militar da Europa e dos Estados Unidos também, né, gente? Mas tem muitos desgastes políticos, ambientais e estruturais e humanos. O mais importante é o humano, porque tem deslocamento de várias pessoas que têm que sair de suas casas, das suas cidades, deixar a família para trás. É um negócio horrível. Guerra é horrível, né, pessoal? Ninguém gosta de guerra. Guerra é uma merda mesmo. Agora, militarmente, a Rússia controla, então, cerca de 20% do território ucraniano, como eu falei para vocês, é aqui essa região aqui onde está Luhansk, Mariupol, Donetsk, essa região aqui, ó, que é o leste da Ucrânia, divisa com a Rússia. Esses pontos aqui estão dominados pelo exército russo, Mariupol e aqui a Crimeia, né, região da Crimeia, que foi anexada em 2014. Por isso que escalou essa guerra do jeito que está, né? Deixa eu ver, a Ucrânia tem resistido com contra-ataque, especialmente em Donetsk e Bakhmut. Deixa eu ver o que mais tem de importante aqui. Agora eu fiz a pergunta seguinte, assim, por que as pessoas são tão contra o Zelensky? Gente, o país do cara foi invadido. É porque ele é comediante, será? Porque ele faz stand-up comedy? Fazia, né? Porque agora o cara envelheceu, parece um velho, né? Porque você tomar conta de um país durante uma guerra, eu acho ele bastante corajoso. Eu não sei.
Mas eu fico vendo os comentários e gente vociferando contra o Zelensky como se ele fosse um retardado, um idiota. O Putin acena e ele vai comer na mão do Putin. Não sei, gente. Eu vejo que ele está contra e está defendendo essas populações ali na divisa da Rússia com a Ucrânia, né? Agora, quem é que está com a razão nessa porra, né? A Rússia fala que a Ucrânia pertence à mãe Rússia desde o Império e desde da União Soviética e tem que ser anexado. Será que ele quer anexar a Ucrânia inteira? Até porque, segundo o Putin, existem populações aqui nessa divisa que vocês estão vendo aqui que são populações de maioria russa, mas estão no território ucraniano. Então é aquela coisa, na divisa as pessoas atravessam mesmo, gente. É normal, né? Não tem ali um ponto de controle de passaporte. As pessoas atravessam e fazem negócio. É como o Paraguai com o Brasil, as pessoas atravessam, né? E a Rússia não quer um domínio da OTAN nessa região, que seria perigoso, digamos, né? Mas eu não sei, sinceramente, o que se passa na cabeça do Putin, se ele quer esses territórios do leste da Ucrânia anexados ou se ele quer a Ucrânia inteira. Ambos os lados têm justificativas. O Zelensky diz que ele está sendo invadido por um país soberano. A Ucrânia é um país soberano. A ONU está a favor da Ucrânia, os Estados Unidos a favor da Ucrânia, a União Europeia a favor da Ucrânia, mas todo mundo fica com medinho do Putin. Sinceramente, eu não sei. Sei que há um problema militar, diplomático, econômico, humanitário principalmente, né? Com muitos bombardeios de um lado e do outro, muitas mortes de pessoas, de civis, de crianças, velhos, gente que não pode se defender. É uma coisa horrível. Só mesmo um cessar-fogo e negociação para tentar acalmar essa situação. Então, eu só queria entender por que as pessoas odeiam tanto, nos comentários aqui dos nossos vídeos, né? Por que as pessoas odeiam tanto o Zelensky e ficam chupando o saco do Putin. Não entendo, gente. O Putin é um ditador comunista, agressor, assassino, genocida. É o cara que mata jornalista, que mata adversários políticos e até correligionários. Assim como faz o Kim Jong-un na Coreia do Norte. Manda matar. Mandou matar o irmão dele, o Kim Jong-un mandou matar o irmão, que não faz diferença nenhuma. O cara estava na Europa, estava em Dubai e mandou matar o cara no aeroporto. É um absurdo. E as pessoas passam pano pro Putin. Eu não consigo entender, cara. Sei que o Zelensky está preocupado aí. Então ele pediu para os Estados Unidos, para o Trump, né, não fazer nada sem que ele esteja anuindo com decisões entre Trump e Putin. Por favor, não me deixe de fora da conversa. É claro, né, gente? Óbvio. Ele foi lá para as negociações na Turquia, o Putin não foi, mandou um gabinete, aí nos comentários o pessoal detona, não, que ele é um idiota, esse Zelensky. Não entendo, gente, sinceramente. Quem invade um país soberano está errado. Putin invadiu a Ucrânia, está errado e ponto final. Desde 1991, todas as antigas repúblicas soviéticas ficaram livres, independentes. A Ucrânia é a maior delas e ficou livre, independente. Ela quer a sua independência, quer entrar para a OTAN, quer participar da União Europeia. Eu não vejo problema. Vocês querem o quê? Que a União Soviética volte a dominar tudo isso aqui? Eslováquia, Polônia, Bielorrússia, Moldávia, tudo? Dominar Hungria, tudo? Voltar a Tchecoslováquia? Porra, não entendo, caramba. E ele falou que não vai tirar as tropas dessas regiões ocupadas que ele ocupou aqui nesse território norte aqui da Ucrânia, que está ocupado. Ele falou que não vai tirar as tropas de lá. Então vamos ver, gente. Eu queria só entender. Por favor, curta, compartilhe, comente. Comente aí, por favor, para a gente tentar entender qual a justificativa de você dizer que Zelensky é um idiota, um imbecil, e ficar elogiando Putin, que o Putin é maravilhoso. Não consigo entender. Valeu, gente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.